Olá, médico veterinário, tudo bem com vocês? Eu vou dar 3 passos importantes para você começar, ou pelo menos começar a planejar o seu atendimento high ticket. Prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou médica veterinária e eu ajudo médicos veterinários a aumentarem o seu faturamento ou até dobrarem o seu faturamento, trabalhando em consultórios 3 vezes por semana. Então, um ponto que é bem importante quando a gente pensa em início de atendimento high ticket, de um atendimento com tickets de alto custo, de alto valor, é o primeiro passo. Então, eu vou dar o primeiro passo e eu vou dar 3 dicas. E o primeiro passo é trabalhar a recepção. Como que essa sua recepção está literalmente recepcionando esse público high ticket? Então, quando a gente pensa em recepção, é justamente o cartão de visitas de entrada do seu consultório. É a sua recepcionista, ou o seu recepcionista, ou a sua equipe de recepção. Então, uma dica que é bem importante, que eu acredito que mude bastante a percepção que esse paciente high ticket vai ter do seu consultório é: todas as vezes que a gente vai no consultório médico ou de algum outro profissional da área da saúde, é comum que a gente sente na recepção e alguém, ou na própria recepção em pé, péssimo, ou mesmo sentado, alguém te dê uma prancheta com um formulário para você preencher. Principalmente se isso for na área de estética, geralmente onde envolve riscos, a saúde, né? Ele sempre tem esse formulário. Então aqui na minha clínica, no meu consultório, há alguns anos eu instituí esse formulário. E essa dica eu quero passar para vocês, por quê? Porque eu demorei quase 5 anos para chegar até essa dica valiosa, que realmente favoreceu muito o aumento do meu faturamento e mais ainda o retorno do paciente high ticket para mim e a indicação. E eu vou passar essa dica para você. Então, quando a gente pensa nessa planilha, nesses dados que a gente tem que ficar preenchendo, aí pega uma canetinha, aí vai procurar lugar para sentar, e aí a prancheta tem que ficar na mão, no colo. A partir do momento que eu senti que isso era um problema, eu instituí o Google Forms. Tem outros iguais, eu já até trabalhei com outros, mas existe o Google Forms, que é um formulário online. Geralmente, algumas empresas já trabalham e mandam para o paciente até para fazer avaliação do atendimento, é comum que utilizem. Mas eu escolhi o Google Forms porque para mim, até para um público mais seleto que eu trabalho, eu tive esse feedback há uns 3 anos, se era chato preencher, se dava trabalho, então foi 100% de aprovação. Não, é muito rápido, é muito prático. Por quê? Porque, gente, vamos lá. Numa live anterior, eu falei para vocês o seguinte: olha, tem que ter um carregador, a pessoa pode precisar do celular para N coisas, e ainda que a pessoa não precise do celular, a pessoa fica no celular. Entretenimento, notícias, ela fica. Então, o Google Forms é uma plataforma que você monta os questionários e ali a pessoa que já vai ficar no celular, ela não tem aquela sensação de tipo assim, vou largar meu celular, eu estava conversando aqui, agora vou ter que ir lá preencher. Por quê? Porque existe, e aliás tem muitos estudos já que comprovam isso, que é uma síndrome, né? A síndrome do apego tecnológico, que você não consegue desapegar literalmente do aparelho celular, do smartphone. Então tem muitos estudos até além disso, que eles associam que gera sim uma síndrome que muitas pessoas saem de casa e entram em pânico de se imaginarem sem um aparelho, sem um smartphone ou qualquer outro aparelho tecnológico que ajude muito no dia a dia. Então a pessoa às vezes sai e aí faz, quem olha pensa que a pessoa está infartando, né? Que a pessoa faz, meu celular, não acredito, eu esqueci meu celular. E aí vira um pânico, então tornou-se uma síndrome, tem muitos estudos sobre isso. E pegando um gancho disso, a pessoa vai sim ao seu consultório com o celular. Raríssimas pessoas não vão. E aí o que você faz? Você utiliza dessa ferramenta que já está às mãos da pessoa, do paciente, e faça um formulário que eu uso, pode ter outras plataformas, mas eu uso o Google Forms, para que a pessoa já responda tudo que você precisa saber ali.
Ah, mas é uma anamnese? Não, são dados pessoais, dados do animal, se tem um cachorro, se tem 2 cachorros, e começa pelo básico. No meu tem o nome, tem a cidade, enfim, você coloca várias coisas ali que são de suma importância para o preenchimento da sua ficha de cadastro de paciente mesmo, na sua anamnese. Ali, lembrando, não pode e não deve incluir nenhum dado de sintomas de animal, de nada disso, nada clínico, nada de anamnese. E eu vou explicar o porquê. Existe um lado positivo que alguns tutores vão falar, nossa, que bom que assim eu já resolvo tudo. Mas a grande maioria vai entender que, nossa, mas ela não quer nem falar comigo, eu já saio falando o que o cachorro tem aqui. Então isso gera uma antipatia prévia sem mesmo entrar na sua sala, no seu consultório. E garanto, foi testado. Então não utilizem essa forma. Então o Google Forms, você vai lá, preenche os dados do animal, dados da pessoa, nome, endereço, o que seja, e isso torna uma ferramenta de extrema importância. Por quê? Porque ao longo, eu uso tem uns 3, 4 anos, é comum que você faça o seguinte, você pegue esses dados no futuro e faça um levantamento. Você consegue saber se o seu público é mais mulher, se é mais homem, a idade, seja aí de 20 a 40, de 30 a 40, dependendo do que você coloca. Claro que eu sempre oriento a não ser invasivo, né? Não ser indelicado na pergunta, nos dados, mas com sutileza. Se a pessoa veio ao seu consultório de carro, se foi fácil achar vaga. Por quê? Porque se você tem esses dados no futuro, isso enriquece e muito a forma com que você vai agir no futuro. Então, por exemplo, eu dei um exemplo de consultório high ticket em bairros de classe média alta. Então, se a gente pensa em classe média alta, e eu falei que uma das vantagens de ter um consultório num bairro de classe média alta é porque as pessoas elas podem literalmente ir a pé para o consultório. Então, não pega carro. Então, se você tem um consultório num bairro nobre, e você já trabalha com uma ferramenta de pesquisa ao longo de 1, 2 anos, você vai entender que, nossa, então 80% do meu público não vai à minha clínica de carro, ao meu consultório de carro. Logo, eu não preciso ter 8 vagas. Mais do que isso, você trabalha, olha, eu fiz uma pesquisa que ao longo dos 3 anos no levantamento do Google Forms que eu peguei, 95%, 98% do meu público são mulheres. Então você pode trabalhar a decoração da sua recepção, da sua clínica, mais voltada para esse público. Por quê? Porque é o público que em tese vai se sentir mais à vontade. Eu adianto de antemão que cada caso é um caso, mas que na grande maioria das vezes, e principalmente das clínicas que eu já estou ajudando, o público é misto. Então não dá para você colocar, eu vou colocar uma recepção toda rosa porque vem muita mulher. Até porque a gente sabe que hoje não tem nada a ver ser rosa, ser azul e não está relacionado à feminilidade ou à masculinidade. Então não deve servir para isso por experiência própria. Mas dá sim para você fazer um censo do que? Vem muita mulher, vem muita criança, vem de carro, vem sem carro, vem de longe, vem de perto. Se foi por indicação, não foi por indicação, se foi por indicação de um outro tutor, se foi por indicação de um outro profissional, especialista ou não. Então tudo isso você consegue administrar tendo tudo isso em mãos, facilmente. Então é um gerador de dados para você utilizar no futuro riquíssimo, de imensa grandeza. Isso é imenso. Mas enfim, para você utilizar para N coisas. Eu sempre falo, não sejam invasivos, não pergunta, tem 7 filhos, coisas que não interessam. Por quê? Porque eu vou te dar ainda um ponto importante, que era um erro que eu cometi lá no começo, quando eu comecei a utilizar essa plataforma, que não pode ter 50 questões. A pessoa não quer ficar na sua recepção
respondendo um questionário de 50 perguntas, querendo saber se mora com o pai, se mora com a mãe, se tem filho, se já viajou para fora, principalmente perguntas que são totalmente irrelevantes para os seus dados no futuro. E este questionário, o tutor, o paciente, ele não pode se sentir constrangido, ele não pode se sentir obrigado a responder perguntas que ele se sinta desconfortável. Então, quando o tutor ele olha lá, onde que eu moro, tal, coisas básicas que qualquer local que vai fazer um cadastro, pergunte, ok. Agora, se você começa a perguntar lá, tem filho? Teve filho com quantos anos? Você vai levar, nossa, o que isso é relevante para uma consulta veterinária? E aí isso acaba gerando uma antipatia e isso não é bom. Então, é sempre um questionário curto, claro, preciso e conciso. Então, este formulário ele tem que te trazer no futuro clareza de dados, precisão de dados, porque quem responde é a própria pessoa, então você tem dados precisos e conciso, não é sem devaneios. Eu tive 4 filhos, mas quem me indicou foi o fulano, primo do vizinho do meu filho, do meu terceiro filho, que é o filho do meio. Não, nada disso. Tem que ser claro, preciso e conciso. Para quê? Para que você utilize esses dados no futuro com precisão, que te ajude, que te auxilie. Esse é o intuito. Além de que não é só esse o intuito. O intuito não é somente, eu vou fazer um formulário para que isso se reverta em benefícios para mim no futuro. Não. Na verdade, no consultório High Ticket, nada é sobre você. Tudo é sobre o tutor, sobre o paciente. Então, não é somente, eu vou fazer para trazer dados porque eu posso utilizar no futuro. Não. Não é um censo demográfico do IBGE. Então, são dados que você pode sim utilizar no futuro, mas também tem uma vantagem absurda, que é a agilidade no atendimento. Então, não é para ter uma consulta de 20 minutos, claro que não, isso nem é uma consulta high ticket, e eu vou explicar sobre isso numa outra live, mas é para agilizar dados bobos, dados que até a sua recepção poderia captar. Então, por exemplo, nome, aí a pessoa sobe ou entra no seu consultório, oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Qual o seu nome? RG, CPF, não sei o que, não sei o que lá. Você fica 5, 10 minutos preciosos que você poderia estar ali agregando na consulta, pegando dados bobos que a pessoa podia estar respondendo lá embaixo. Então, além de contribuir na qualidade do teu atendimento, que mostra que você é um profissional organizado, isso denota agilidade, praticidade. Então, tudo isso agrega e muito no seu consultório, no seu atendimento high ticket. E isso faz parte lá da recepção. Então, esse primeiro passo é um passo que é muito importante e que vai te auxiliar muito. Você não precisa ser o Google Forms, pode ser qualquer outra ferramenta que você julgar aí que é interessante para você, mas eu posso garantir que isso contribui bastante até para a percepção do tutor para o seu consultório. Vai falar, não é aquele papelzinho com a pranchetinha no colo, nada disso. E você também não vai criar uma mesa só para isso, um balcão de banco para a pessoa sair preenchendo isso, porque isso não é nada high ticket. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, que eu acho que contribui bastante, eu não acho, eu tenho certeza, porque a partir do momento que eu mudei, não só as estratégias que eu estou dando para vocês, várias outras, mas entre essas que eu estou te dando, são as melhores. A música ambiente. É muito comum que clínicas veterinárias, que elas não tenham música ambiente. Então, é muito comum, mais comum do que a gente imagina, você chegar num consultório veterinário, numa clínica veterinária, um hospital veterinário, e se você tiver baixa visão ou realmente for um deficiente visual, mas se você tiver o mínimo de empatia, você entrando em um desses estabelecimentos, qual é a primeira coisa que você vai ouvir? Latidos. Aí vem o latido do pinche, com o latido do pastor alemão. É isso que você escuta. Mas isso é comum, a gente não tem como evitar. Eu vou fazer uma live a respeito disso, mas existem sim várias formas. Por quê?
Porque quando você tem uma pessoa que chega no seu consultório, na sua clínica, no seu hospital e dá de cara com esse monte de cachorro latindo, muitos profissionais acreditam que é uma interação, eles adoram conversar. E aí tem veterinários, tem colegas que falam assim, olha aqui, o fulaninho tá conversando com o Beltrano. E tá todo mundo latindo, tá aquela loucura. Isso não é postura de um consultório high ticket. Então, você ter uma música ambiente remete o quê? Tranquilidade. A música, existe um negócio chamado ondas sinoidais. Eu acho, se eu não me engano, acho que eu já tenho uma live aqui no canal falando disso. Um shortzinho falando. Se não tiver, eu vou montar uma live completa para vocês. Então, as ondas sinoidais são as ondas sonoras. E as ondas sonoras, elas têm uma capacidade absurda de mexer com as emoções, com o sistema límbico. Então, quando você entra num local que tem uma música super agradável, que tem uma música ambiente, isso pode ter certeza, cientificamente comprovado, que isso afeta o teu sistema límbico, afeta as suas emoções, afeta o seu batimento cardíaco e você, tanto você quanto os animais, vão ficar mais tranquilos. E por que eu falo isso? Mas não é uma aula de yoga. Não é uma aula de yoga. Mas a tranquilidade que tanto o tutor vai ter durante o atendimento, desde lá da recepção até o cachorro mais tranquilo com uma musiquinha, isso vai favorecer muito. Por quê? Porque um tutor estressado, ele vai passar isso ao pet e o pet também fica estressado. Mais do que isso, se você tiver um caso, vou te dar um exemplo. Você tem lá uma rave, aquela balada. Por que muita gente, principalmente os jovens, gostam muito do putz-putz, da balada? Por quê? Porque acelera o batimento cardíaco, você entra numa sensação, libera adrenalina, então você está ali num outro nível emocional. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou da época que tinha música lenta. Quem tem até 30 anos nem sabe o que é isso. Mas existia uma música lenta. Então quando eu tinha meus 17 anos, 15, 17. Você entrava numa balada qualquer, então tinha as músicas tocando, músicas normais, Cyndi Lauper, mas enfim, essas músicas mais antigas. E aí, em dado momento, quase no final da balada, eles mudavam completamente e tocavam música lenta. Elton John, música lenta mesmo. Para quê? Qual que era o intuito? O intuito era, se você tivesse ali na balada a noite inteira, e aí você tava lá na pegação, olhando, tal, namorando, enfim, da forma que você quiser achar, mas tava lá de olho em alguém, era um momento dessa pessoa se aproximar de você e falar, vamos dançar uma lenta? Era isso. Não riam, mas era isso. E aí, por que eu tô falando, por que eu tô demonstrando isso pra vocês e contando essa história? Porque é para mostrar para vocês que não existe, hoje existe, tá? Mas o que eu tô querendo dizer são ondas sinoidais e ondas sonoras e como ela mexe com as emoções. Hoje, se você falar, pô, mas eu tô numa balada lá no putz-putz, eu fico com o menino, com a menina, que seja, mesmo com a balada, eu sei disso. Mas eu tô falando de emoções. Você tá ficando, mas tá na adrenalina, tá no putz-putz. A ideia naquela época era o quê? Baixar a adrenalina, deixar a emoção transparecer e aí tocava-se o quê? Uma música lenta. Era como se o DJ falasse assim, galera, tá na hora de ir embora, vamos acalmando um pouquinho os ânimos, quem arrumou alguém já chama pra alguma coisa, já marca alguma coisa. Era basicamente isso. Por que eu tô dando esse exemplo? Para mostrar para vocês como a música influencia nas emoções. Tanto que se você for pegar músicas, hoje nem tem mais isso, né? Clipes, na minha época tinha MTV também, viu? Que tem clipes, as músicas lentas eram alguém, um casal se beijando, coisas de amor.
Por quê? Porque passam isso. Então, quando a gente tem numa recepção uma música ambiente, tranquila, você vai sim, fisiologicamente, seu batimento cardíaco vai dar uma desacelerada, do tutor, o do pet também. Então, você vai gerar uma consulta muito mais tranquila. Há casos em que os animais, um cachorro ou outro, gostem muito de ter contato com outros cães, mas ainda assim, ali no seu consultório não é um hotelzinho, não é um parque de cachorros. Ele não tem, porque quando a partir do momento que você pega lá, mas eu vejo o Lulu da Pomerânia, ele adora ter interatividade com outros cães. Ok, é legal e ele vai brincar. A partir do momento que ele vai brincar, como que o cachorro brinca? Correndo, pulando. Isso faz o quê? Aumento do batimento cardíaco, da excitação. Quando você chegar, oi, tudo bem, dona fulana, vamos subir com o Lulu? Vamos. Aí você vai querer, naquele 1 minuto, colocar ele numa mesa de atendimento, na grande maioria de inox, e falar assim, ai, esse Lulu não para quieto. Como que você vai querer que ele pare quieto? Ele não é um interruptor, você não vai desligar ali e falar, olha, você estava agitado até agora, mas agora aqui é uma consulta, lá é uma brincadeira. Então você tem que programar emocionalmente tanto o tutor quanto o pet, desde a porta de entrada até o seu consultório. Programar emocionalmente. E se você não tem uma música ambiente agradável, você vai transformar esse pet, esse tutor, em pessoas que estão doidas para ir embora, estão na agitação, estão pensando na hora de sair, de passar no mercado, de passar, pegar filho na escola. E o seu consultório não tem que ser assim. Tem que ser um ambiente onde você consiga proporcionar paz, tranquilidade. Vou falar uma coisa para vocês que é muito comum, muito comum mesmo. Se tiver algum cliente que seja meu paciente, pode perguntar, que eles falam o seguinte, cachorro entra na minha consulta e fala, nossa, fulano é tão agitado, olha, até deitou. Então, é comum de acontecer isso. Por quê? Porque a gente trabalha emocionalmente. Por mais que olha, de verdade, eu sei que eu não consigo não ter cachorros na recepção porque eu não faço por hora marcada e eu preciso do atendimento. Não, eu não estou falando neste nível. Eu estou falando para um médico veterinário que quer se tornar um médico veterinário que atende high ticket. E a gente tem que, primeira coisa, que eu já falei em outra live, mudar a mentalidade. Não dá para ter tudo na vida. Você não vai conseguir ter um consultório lotado de gente latindo para tudo quanto é lado e ter um consultório high ticket. São coisas antagônicas, não tem como. Então você tem que abrir mão de determinadas coisas para ter outras. Então, ter um horário diferenciado, um atendimento diferenciado, e a música vai contribuir muito para isso. Você vai ver que o pet ele vai chegar, faça esse experimento e depois conta para mim aqui, deixa aqui nos comentários. Olha, eu mudei realmente. O cachorrinho ele começa a ficar, o gatinho, o cachorro começa a ficar mais tranquilo, porque eles não ficam vendo outros cães latindo. Isso é transformador. E aí você vai ver como é gratificante você pegar um tutor que ele vai falar assim, nossa, o Bobinho, eu falo Bob porque eu tive 2 Bobs, então meus exemplos são todos Bobs. Bob 1, Bob 2, a revanche. Então você pega, o Bobinho ele vivia, toda vez que ele vai no doutor fulano, na doutora fulana, sei lá, se cita nomes ou não, ele fica super agitado. E aqui, olha, ele tá até dormindo. É super gratificante. E isso daí, lembra que em outra live eu expliquei para vocês que cliente high ticket não é cliente rico. Não é paciente rico. Não tem absolutamente nada a ver. E este ponto é um ponto onde você começa a montar o paciente high ticket. É um paciente que ele começa a entender que o seu atendimento é totalmente diferenciado. E na cabeça do tutor, ele passa pela cabeça dele assim, nossa, ela abre mão de ter 15 cachorros latindo aqui para atender o meu com conforto, com silêncio, com elegância, com calma, com tranquilidade. Vou falar uma coisa para vocês, o mundo, já falei que não é uma palestra motivacional, mas o mundo ele está muito acelerado, Você vai ver que vão vir pessoas ao seu consultório, que vão chegar que não querem nem sentar.
Ah, senta. Não, é que eu não sei. Você tem que falar e falar, calma, respira. De outras formas. Calma. Só que você não pode fazer isso. Seria extremamente deselegante. Não seria um atendimento high ticket. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar esse tutor lá na recepção, no telefone. Para quando ele ligar e falar assim, ui, eu queria marcar uma consulta para hoje. Tem hoje à tarde? Dá vontade de falar, calma. Não é assim não. Aqui é um consultório high ticket. O que você tem que fazer é o seguinte, olha, calma, não é uma emergência, seu pet pode ser atendido em tal dia, dá lá as opções. Então, o atendimento, essa tranquilidade, ela tem que vir desde o atendimento telefônico. Não adianta ter uma recepção que atende o telefone um barulho. Ah, não, oi, o quê? Não, é lá. Atender com calma, recepcionar com calma, ter uma recepção tranquila, com uma música ambiente, em que você possa deixar um ambiente bem tranquilo. E quando eu falo música ambiente, gente, lembra uma coisa, lembra que eu falei? É sobre o tutor, sobre o paciente, não é sobre você. Então, o que é uma música tranquila para você, pode não ser uma música tranquila para o tutor. Então, vou dar 2 exemplos aqui, aliás, um que eu uso bastante, que é música lounge. Então, uma musiquinha lounge, bem tranquila, ou até música, se você for pegar no Spotify mesmo, você pode deixar lá, tem várias playlists, música de consultório, música, enfim, músicas que tem que geram uma onda sinoidal tranquila, de paz, de tranquilidade, não precisa ser uma música de meditação, mas algo tranquilo, tá? Então, esse é um ponto importante e vai converter isso em pacientes high ticket. E o último passo que eu vou dar para vocês, então primeiro foi o Google Forms, para vocês trabalharem bem isso. O segundo passo foi a música ambiente, né, trabalhar bem essa sonorização do ambiente. E o terceiro e último passo é a aromatização do ambiente. Isso é um fator não menos importante do que os outros 2. Ninguém gosta de sentir perfume forte alheio. Ninguém. Então, quando eu falo aromatização do ambiente, é do ambiente, mas isso inclui também a sua equipe de recepção. Você tem que orientar a sua recepção, seja 1, 2 ou uma equipe, a não utilizar perfumes que sejam chocantes. Ai, mas eu adoro o Chanel número 5. Ai, mas eu adoro Hugo Boss. Enfim, eu não vou nem citar nomes, mas enfim. Aquele Angel, muita gente gosta. São perfumes que são utilizados para noite. Eles são perfumes que até mesmo a própria marca já ditam como marcantes. E quem tem que ser marcante aqui, lembra que eu falei que é sobre o tutor, é sobre o paciente, não é sobre você? Quem tem que ser marcante é ele. Então, você não tem como ligar numa recepcionar, quando ele ligar aqui na recepção e falar, olha, inclusive o senhor pode por gentileza não passar X perfumes? A gente não tem como, mas a gente tem como não conflitar com o perfume de quem está chegando. Ah, mas aí chega um com perfume super forte, herbáceo, o outro chega com perfume enjoativo, problema deles. Mas se eles ficarem na sua recepção por 5 minutos, a sua aromatização, que é o que eu já vou explicar, vai tomar conta do ambiente e este tutor high ticket vai olhar e falar assim, então aquele cheiro que estava aqui não é daqui, porque aqui está um cheirinho gostoso, né? É isso, é sobre isso. Então, quem vai chegar com perfume forte, fraco, não é um problema seu. Agora, o seu ambiente é problema seu. Então, você trabalhar isso, orientar a sua recepção, porque às vezes a sua recepção é um rapaz bonito, bem vestido, uma moça bonita, bem vestida, muito bem trajada, às vezes não bonitos, mas bem trajados, bem asseados, mas com perfume fortíssimo. E não é perfume bom ou ruim, perfume forte. E aí o tutor chega, vai lá, vai pegar vai preencher o Google Forms, vai falar com a recepção e não consegue nem chegar perto. Porque é um cheiro que irrita, que eu vou até usar a palavra exata, que se sobressai em tudo no seu consultório, na sua recepção.
Então você chega lá, tem uma recepção super bonita, super finamente decorada, pronta para receber um paciente high ticket e dá de cara com uma recepção com um perfume fortíssimo, que toma conta de tudo. O que vai se sobressair? Perfume da recepção. Tudo bem, a minha recepcionista já não faz isso, já resolvemos o problema, e aí a gente foca para o terceiro passo, que é o principal, que é a aromatização do ambiente. Gente, vamos lá, aqui eu tenho um aromatizador que ele fica 24 horas. Isso é um investimento para que você atraia pacientes high ticket. É um investimento. Principalmente, se você for procurar, eu não vou fazer propaganda de empresas aqui, mas a empresa que eu trabalho, ela cria aromas específicos para o seu consultório. Não é o que você quer, eu gosto disso. Muito pelo contrário, eles vão te dar, vem uma consultora ao seu consultório, é investimento. Que ela vai conversar com você, olha, geralmente consultório veterinário tem um cheiro, vou dar um exemplo básico, tem cheiro de cachorro. Então, um perfume que a gente possa utilizar, que neutralize o odor de cães, é o cítrico, é o balsâmico, é não sei o que, é isso. E aí, muitas empresas formulam um aerosol, que você coloca no aparelhinho, né, e fica ali borrifando, tipo aquele Glade, né, a cada o que você programar, porque é programável, e aí ele fica com aquele perfume. É muito comum o tutor chegar para mim e falar assim, nossa, eu adoro esse cheirinho, que cheiro que é? Aí eu falo, ele foi feito para cá, é uma delícia, eu queria tanto comprar, mas não tem para comprar. O que isso gera? Todas as vezes que a pessoa, talvez, porque até acredito que tenham perfumes muito parecidos em qualquer outra empresa, porque não vai ser um específico só para você no mundo. Até porque fragrância ela é sempre muito parecida. Você pega floral, tem um floral assim, assado, mas todos são florais. Então a base do meu pode ter em qualquer outro consultório. E vai criar uma sensação de, esse cheirinho me lembra o consultório da doutora Ana Paula. Isso não tem preço. Isso é uma marca que fica na cabeça do tutor e todas as vezes que ele lembrar, vai vir, sabe o quê? Um gatilho mental maravilhoso, que ele vai ter aquela sensação, isso me remete coisa boa. E aí, você já fidelizou esse cliente. Isso é um pontinho pequenininho perto de tudo que eu vou explicar para vocês do que é o atendimento high ticket. E não é ter o aromatizador, é o que você gerou de sensação na cabeça do tutor. Pensem nisso, invistam, vale muito a pena. E mais do que isso, quando o tutor falar exatamente o que eu falei para vocês, nossa, aqui o meu cachorro fica tão tranquilo, nossa, esse cheirinho daqui é maravilhoso, eu adoro, toda vez que eu venho aqui eu lembro. Quando você começar a juntar pontinho por pontinho disso, de tudo que eu vou explicando para vocês, que tem muito mais do que isso, vocês vão juntando tudo isso e aí vocês vão ter o prazer de ter atendimento somente high ticket, que não tem absolutamente nada a ver com paciente rico. Eles podem ser high ticket e não serem ricos. Eles também podem ser pacientes high ticket e serem ricos, serem até milionários. Mas o primordial, high ticket. E para ser high ticket, para você atrair, esses três passos do atendimento que eu dei para vocês, hoje foi o passo da recepção, esses 3 pontos são estratégias fantásticas para vocês começarem a aplicar hoje. E depois, se vocês realmente gostaram do meu vídeo, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, lá no YouTube tem o sininho, ativa para toda vez que eu postar uma live lá vocês receberem, e aí de pouquinho em pouquinho vocês vão conseguir, com as estratégias que eu vou dando, chegar a ter um atendimento high ticket e dobrar o faturamento que vocês têm. Muito obrigada pela live de hoje, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima!